Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 12. Louvado seja Deus! O apóstolo Paulo, homem escolhido por Deus para pregar o evangelho, fez esta afirmação, e cada cristão, é claro, obedece isto, porque o cristão tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo fica e aceita o que a Bíblia Sagrada diz. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Precioso irmão, preciosa irmã, e todos aqueles que estão me ouvindo, Deus te ilumine. Meu irmão, teria você ficado ao lado do profeta João Batista quando ele chamou os religiosos do dia, os denominacionais, de raça de víboras, principalmente os líderes? Leia Mateus capítulo 3, versículo 7. Teria você ficado ao lado do Senhor Jesus Cristo quando ele chamou os religiosos do dia, os denominacionais, de raça de víboras, principalmente os líderes? Leia Mateus capítulo 23, do versículo 27 ao versículo 35. Você sabia que a primeira igreja que se denominou depois de Cristo foi a Igreja Católica, e que ela é a mãe das denominações? Veja isto em Apocalipse 17, versículo 5, e Apocalipse 18, versículo 4. Você sabia que porque os cristãos, observe com atenção estas afirmações, você sabia que porque os cristãos primitivos não aceitaram o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e nem aceitaram a pagã doutrina da Trindade, foram mortos mais de 60 milhões de cristãos por esta mulher de Apocalipse 17, versículo 5. Por isto, ela está embriagada com o sangue dos mártires. Apocalipse 17, versículo 6. E todos que aceitam as falsas doutrinas desta mulher cruel, de Apocalipse 17, versículo 5, colherá a mesma sentença quando o grande Deus cumprir
o que está escrito acerca dela. Leia isto em Apocalipse 19, do versículo 1 ao 3, do versículo 17 ao 21. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e do versículo 12 ao 15. Se eu falo contra o fumo não se ofende, quem se ofende é o fumante. Se eu falo contra a bebida alcoólica não se ofende, quem se ofende é quem bebe. Se eu falo contra o pecado não se ofende, quem se ofende é o pecador. Quando falamos dos sistemas denominacionais, os sistemas não se ofendem, quem se ofendem são as pessoas que estão nos sistemas, mas não estamos falando das pessoas, porque sabemos que as pessoas são boas. Os sistemas é quem são maus, porque tira das pessoas a liberdade de obedecer a Bíblia, como obedecia a igreja primitiva no princípio. Você sabia que não foram as prostitutas, nem os ladrões, nem os bêbados que pediram a crucificação do nosso Salvador? Já meditou nestas coisas? Já pensou nisto? Foram os religiosos, os que diziam que conheciam a Bíblia e que estavam servindo a Deus. Foram eles que levaram o nosso Salvador à cruz. E quem persegue esta mensagem que pregamos são os que dizem conhecer a Bíblia. Mas o que pregamos na Bíblia, o que pregamos, provamos na Bíblia. É a Bíblia revelada. Porque se não pregamos o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram, então não seremos salvos. Veja o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. 2 Pedro 3, versículo 1 e o versículo 2. 1 Coríntios 15, versículo 1 e versículo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42. Examine também 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. O Evangelho de São Mateus, capítulo 23, e o versículo 34. Se não pregarmos o mesmo Evangelho que os apóstolos pregaram, não seremos salvos, assim diz a Bíblia Sagrada. E o lugar de um não salvo é o inferno. Veja isto em Mateus 23, versículo 33, Apocalipse 22, versículo 15, versículo 18, versículo 19. Não apresentar o mesmo evangelho que os apóstolos apresentaram é amar e praticar a mentira. Assim está escrito em Mateus 23, versículo 33, Apocalipse 22, versículo 15, verso 18, verso 19. É de admirar ver e saber que os religiosos são os mais revoltados em ouvir a verdade. Este foi o comportamento deles, dos religiosos, nos dias de João Batista
e nos dias do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas, meu irmão, minha irmã, seja prudente, ouça com atenção a palavra de Deus, creia no Evangelho apostólico. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, foram guiados pelo Espírito Santo e por isto anunciaram a verdade. No dia do julgamento, a condenação para aqueles que são contra esta mensagem será maior do que a condenação que veio sobre Sodoma e Gomorra. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 15. Porque naquele dia vão descobrir que estavam combatendo contra Deus. E o clamor desta mensagem é: sai dela, povo meu. Sair de onde? De onde é que a Bíblia está dizendo para você sair? Sair de onde? Da denominação, da religião organizada, que tem substituído a Bíblia por credos e dogmas humanos. O lugar do verdadeiro crente, o lugar do verdadeiro cristão é na palavra, perseverando na doutrina apostólica primitiva, conforme a encontramos em Atos capítulo 2, versículo 42. Quando não tínhamos conhecimento da verdade, não tínhamos pecado, mas quando se tem conhecimento da verdade e recusamos aceitá-la, aí sim temos pecado. Assim está escrito em São João, capítulo 15, versículo 22, e em São Tiago, capítulo 4, versículo 17. E pecado é separação eterna de Deus. Dizer que você é um cristão e não aceita este tipo de pregação, então é estar de mãos dadas com a grande prostituta de Apocalipse 17, que é culpada de ter derramado o sangue de mais de 60 milhões de cristãos que amaram a palavra de Deus e não se submeteram aos dogmas dela. E hoje encontramos os denominacionais embelezados com a beleza daquela mulher cruel, seus argumentos. Mas, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você que está ouvindo este programa de fé, seja espiritual, creia no que a Bíblia diz e tenha pelo menos a mesma atitude que o sumo sacerdote Gamaliel teve quando os apóstolos estavam ministrando, conforme encontramos em Atos capítulo 5, do verso 34 ao 40. Ó, precioso irmão, precioso ouvinte, preciosa ouvinte, seja uma cristã. Deus te ilumine, é a minha oração. Examine as Escrituras, irmão. Veja que cada cristão que se convertia naquele tempo
era batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, para ser cheio do Espírito Santo, para ser guiado em toda a verdade. Louvado seja Deus! Esta é a missão de um cristão, convidar as pessoas para crer na Bíblia, não para crer no que dizem as denominações. Arrependa-se de seus pecados, viva uma vida de santificação, porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ali está escrito: seja irrepreensível o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Deus te ilumine, meu irmão. Aceite o chamado de Cristo nesta hora. Deus ilumine a todos aqueles que estão nos perseguindo. É o cumprimento de Mateus 23, do verso 32 ao verso 34, que o zelo pela palavra de Deus, que o zelo pela verdade que estava nos apóstolos esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesta hora. Ouça com atenção, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, te chamando, te oferecendo vida eterna. Louvado seja Deus! Saiba que Deus enviou um profeta para esta última era da igreja. E este profeta veio para dizer a mim e a você: creia no que a Bíblia diz. Viva o que a Bíblia diz, porque o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Deus te ilumine, Deus te abençoe e te dê sabedoria. Não seja enganado pelas denominações, seja um cristão, creia na Bíblia. Este é o meu conselho. Foi o conselho do apóstolo Paulo, foi o conselho de cada apóstolo, foi o conselho de todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Examine com cuidado, com atenção, o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 37 ao versículo, ouça com atenção, leia com atenção o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Observe isso com atenção. Observe isso com atenção. Observe isso com atenção. Santo é o seu nome, Senhor. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Santo é o seu nome. Examine o que o apóstolo Paulo, ele disse ali: se alguém é profeta ou espiritual, reconheça que o que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se você é um cristão, por que não obedece o que o apóstolo Paulo ensinou em suas cartas? Em 1 Timóteo capítulo 2, nós encontramos do versículo 11 ao 12 que o apóstolo Paulo disse que a mulher não deve pregar.
E porque hoje os púlpitos das igrejas, das denominações, estão invadidas por mulheres pregadoras, aí dá para você observar que estas denominações não creem na Bíblia, porque se crescem, não dariam seus púlpitos para as mulheres pregarem, porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, disse: a mulher esteja calada na igreja. Esta é a recomendação do Espírito Santo através dos apóstolos. Também encontramos o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, dizendo: ouça com atenção, receba e obedeça o que os profetas e os apóstolos ensinaram. Esta sempre é a recomendação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Examine também 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21, a recomendação do apóstolo Pedro, homem cheio do Espírito Santo. Examine 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 15 ao verso 16, o que o apóstolo Paulo está recomendando ali. Veja, em Atos capítulo 2, no versículo 42, o apóstolo Paulo recomendando, dizendo, os apóstolos, a Bíblia dizendo que os apóstolos, que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos? Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina do Espírito Santo. Por isso, meu ouvinte, minha ouvinte, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, Deus te ilumine, Deus te dê entendimento, como deu aos apóstolos, conforme São Lucas, capítulo 24, versículo 45. Ali encontramos que o Senhor Jesus Cristo deu entendimento, abriu o entendimento dos seus próprios apóstolos, para que eles pudessem entender as Escrituras. Louvado seja Deus! E é isto que todo cristão precisa, ter o entendimento aberto pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que é o nosso Salvador, para que possamos dar boas-vindas à sua palavra, o seu bendito e poderoso Evangelho. Louvado seja o nome do nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Vamos viver uma vida consagrada. Não deixe o pecado tomar conta da sua vida. Vamos se vestir como cristãos. Vamos viver como cristãos. Vamos amar este Evangelho que foi pregado como os apóstolos pregaram. Os homens têm mudado as coisas. Por isso as igrejas, as denominações, cada uma tem seus padrões, cada uma tem suas regras, mas a igreja de Deus, a regra dela é uma só, a Bíblia Sagrada. E por isso encontramos em Apocalipse 7 vezes a recomendação do Espírito Santo, que diz: quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Veja esta recomendação do Espírito Santo. Os homens e as denominações escutam aquilo de outra maneira. Eles pensam que a Bíblia está dizendo assim: quem tem ouvido, ouça o que as igrejas dizem. Mas não é assim. Encontramos 7 vezes em Apocalipse. A recomendação é esta: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meu precioso irmão, minha preciosa irmã, Deus te abençoe, Deus te ilumine, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você pertence a alguma igreja e não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos batizaram, saiba que você está sendo enganado, você está sendo enganada. Mas nós estamos aqui te convidando para aceitar o Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho que o Senhor tem para o seu povo. Amém. Amém. Louvado